Fala galerinha do mal, hoje é dia de revanche. JBL Pulse 5. Todo mundo que acompanha esse canal aqui sabe que eu tenho um ódio da Pulse 4 porque simplesmente foi a pior caixa que eu já testei aqui nesse canal. O pior custo-benefício, porque simplesmente ela não entrega som. Será que eles conseguiram resolver isso aqui na Pulse 5? É o que a gente vai ver, né? E vamos logo para as informações da caixa que eu tô bem ansioso. Então o primeiro comentário que a gente vai ter aqui é que são 12 horas de bateria, o que eu acho perfeitamente coerente para essa linha de caixa aqui, tá bom? Já que é uma caixa que eles querem vender como portátil, que a gente vai comentar mais ali pro meio e fim do vídeo, 12 horas é realmente o suficiente. Mas eu vou falar pra vocês o porquê que eu não acho que ela deveria ser uma caixa verdadeiramente portátil. Vocês vão entender o meu ponto. Além do mais, eles estão falando aqui que vai ter um show de som e luzes em 360. Eu não sei, eu tô olhando a caixa aqui, tá ligado? Eu não sei como que essa caixa, sem ter alto-falante dos lados dela, vai conseguir me entregar o som em 360. Tô curioso, hein? Mas, né, vamos ver. Não tô mais... Tô tentando me desfazer aqui das minhas crenças. Vamos que vamos. Então, para finalizar aqui, a gente vai ter uma proteção IP67, o que substitui o IPX7 da versão anterior. Então agora ela vai ser a prova d'água e de poeira. O Will vai botar bem aí na tela para vocês exatamente. E antes ela era só a prova d'água. E os dois últimos comentários que eu vou deixar aqui para você é que ela é compatível com o protocolo Paribush, então você pode conectar ela com outros modelos da linha. Além do mais, a versão do Bluetooth é 5.3. Enfim, todo mundo ansioso. Eu tô aqui segurando meu ódio, então ó, vamos lá pro unboxing. Naquele pique. O unboxing experience aqui vai ser muito parecido com o da Flip 6, Charge 5 e companhia. Então a gente vai ter essa caixa aqui na parte de cima, que geralmente vem com os cabos e tudo mais aqui dentro. A própria caixa vai vir aqui embalada no mesmo tipo de tecido, né? Que isso aqui não é tipo TNT não, parece um tecido mesmo, tá ligado? Tudo tecido fino. Vamos ver então o que vem aqui dentro. Pera aí, deve ser só cabo e manual de introdução, né? Que eu já rasguei aqui, inclusive. Mas vamos lá, ó. Vamos ter aqui o cabo carregador realmente e um guia de início rápido, tá? Nada demais, rasguei o negócio à toa. Tirando aqui a caixa, você já vê que ela é bem maior do que a gente estava esperando, cara. Eu lembro que a Pulse 4 era mais fina do que isso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, no zoom. Não sei se vai dar pra perceber pela câmera, mas ela realmente tá bem gordinha, hein, cara. Completamente deselegante comigo. E uma coisa interessante é que ela também tá pesada, entendeu? Será que a gente vai ter um som competente aqui? Pelo tamanho dos falantes aqui, cara, eu acho que sim. Se eles refizeram o interior dela aqui, o som tá saindo unicamente pela parte de cima e na parte de baixo a gente vai ter o radiador passivo, que inclusive tem também um LED. Se você me perguntar pra quê, eu não sei te responder, porque ninguém vê esse LED. Tá na parte de baixo, né? E às vezes não. Então, voltando aqui pro desenho da caixa, a gente vai ter o logo da JBL, que dessa vez está impresso aqui no acrílico. Eu não sei, eu não lembro, na verdade, né, se na Pulse 4 tinha o mesmo estilo, mas tá bem bonito aqui mesmo. Essa caixa é bem bonita, né? Não tem como mentir. O negócio mesmo é a utilidade. Na parte de trás a gente vai ter o botão de ligar e desligar, um botão Bluetooth, um botão para você também fazer ali controlar o set de luzes dela, já que ela é RGB, um botão para ativar a função Pariboost, um check de bateria aqui, ó, um nívelzinho de bateria, como você também tem várias outras caixas portáteis, e a entrada de carregador USB-C, que normalmente deve vir com um aviso de proteção caso tenha água aqui, mas fica sempre o conselho. Se você usou essa caixa de som, assim como qualquer outra da JBL que também possa ter a mesma proteção, ainda assim, verifique se está seco antes de você botar na tomada, tá? Não corra o risco de tacar fogo em você e na tua casa. E agora eu consigo vir com vocês nesse assunto aqui da portabilidade dela, porque ela veio com essa corda aqui que lembra muito a linha Flip. E a JBL colocando essa parada aqui quer dizer o que pra gente? Leva pra onde quiseres. E não é pra fazer isso. E sabe por que você vai concordar comigo? Porque eles simplesmente fazem uma caixa que tem toda uma paradinha acrílico aqui na frente, doidinho para ser arranhado dentro da sua mochila ou onde você quiser levar, né? Na sua mala, na sua bolsa, enfim. Bateu na chave, bebê, já era. Tu vai ter ali uma tatuagem para sempre no seu dispositivo. Então, apesar deles terem colocado essa alça aqui, faça o favor de ignorar que ela tá presente. E eu acho realmente escroto que você não consiga tirar essa parada aqui, mas ignora que tá ali e deixa essa caixa aqui num ambiente controlado, onde você tenha certeza que você vai conseguir preservar o design dela. Falou? Fica aí o conselho, né? Como sempre. Agora vamos lá ver do que ela é capaz, porque esse é o momento que a JBL tem de mudar minha opinião. Será que isso vai acontecer? Porque essa caixa foi cara, hein? Ih, rapaz.
Vamos falar de preço lá no final, mas brabo o negócio. Então vamos começar ligando aqui, conectando no celularzinho. Vocês já conhecem o esquema aqui do celular. Vamos só conectar aqui pra ela parar de fazer barulho? Então beleza, tá feito. Vocês já conhecem aqui o teste, tá? Vamos testar em 50, 70 e 100% do volume. Eu vou dando minhas impressões aqui pra vocês. Vou largar aqui o conselho pra você usar os fones de ouvido durante esse teste aqui, porque apesar de eu não conseguir dar uma reprodução perfeita da sensação que é você estar aqui do lado da caixa, pelo menos você vai ter uma reprodução melhor e mais adaptada, já que o som captado é um som estéreo. Falou? Segue o conselho aí que é melhor pra você, meu bebê. Então, detalhes dados, seja o que Deus quiser. Som em 50%. Vamos lá. É uma caixa bonita mesmo, né? Não tem jeito. Mas... Olha, o radiador passivo foi um acerto, hein? Talvez o LED dele não, mas ele em si foi um acerto. Ó, se liga como que a música sai. Você consegue perceber que ela tá vindo literalmente daqui. Ó. Aí você vira, ó. Tá vendo? Assim, vamos lá. 50%, tá? Não está tão baixo quanto a Pulse 4, mas, sei lá, eu tô com medo de deixar uma parada tosca aqui pra vocês. Porque o que mais vem martelando na minha cabeça é que essa caixa aqui, ela é feita pra você comprar pela beleza dela. E não tenho como negar que é uma caixa muito bonita, sacou? Esse acrílico que eles colocaram aqui, eu não me lembro exatamente como era a Pulse 4, beleza, galerinha? Só que eles deixaram de um jeito muito bonito, onde a parte de trás, você não consegue ver minha mão, por exemplo, pela parte de trás aqui. Então ela é transparente até um certo nível, que dá uma beleza, profundidade pra ela, fica uma parada estética realmente muito bacana, mas em 50% era o tipo de caixa que eu esperava mais. Não está tão ruim quanto a Pulse 4, mas não está dentro da expectativa pra uma caixa que provavelmente vai chegar custando, cara, vou chutar aqui, tá? Pelo menos aí uns R$1.300, R$1.500 no mínimo, creio eu. Menos de R$1.000 de toda forma não vai chegar, mas a gente vai comentar o preço depois. Eu vou aqui já aumentar o volume, porque 50% vou até, cara, vou tentar ignorar aqui, vamos a partir de 70, porque se não for bom mesmo a partir de 70, aí eu vou ficar muito puto, hein? Vai vir um sentimento muito ruim aqui. Vamos lá então aumentar o volume, tudo no esquema, e me surpreenda, pelo amor do Senhor, que foi caro o negócio, rapaz. Ó, vou dar um pause aqui. Vou dar um pause porque eu tô parcialmente feliz. Ó o sorrisinho no meu rosto. Assim, tá... tá. Por enquanto é só isso aí mesmo. Tá, o radiador passivo tá pegando aqui. Tá bem legal. Tá bem bacana. Bem louco. E a luzinha dele não é totalmente inútil, como eu tava pensando. Vocês viram aqui que não é simplesmente ficar brilhando igual tá em cima. Ele é independente. Então, a luzinha às vezes vem daqui, às vezes vem daqui. E aí, já viu, né? Olha que a iluminação tá forte, hein? Então, legal. Feitos esses comentários no pause, vamos voltar ao teste em 70. Vamos lá. Eu tô aqui. Me surpreenda. Ó, tá bacana, vou admitir. Talvez ainda não esteja
a altura correta do que você está pagando. Mas não está tão ruim quanto a Pulse 4. Eu vou falar pra vocês exatamente onde é que tá, porque na minha concepção aqui, na minha percepção, na verdade, eu tenho uma forte intuição de onde vem vindo essa paradinha que tá me deixando com o pé atrás aqui. Como a caixa ela não tem, né, alto-falante aqui nas laterais, você consegue perfeitamente notar que existe um grave de qualidade, ele, tipo assim, mostra que ele é presente no ambiente. Você tá com ela aqui em cima de uma mesa, você consegue sentir a mesa tremer, então, por isso que eu tô falando pra vocês, tá legal, tá bacana. Os agudos estão se sobressaindo um pouquinho mais do que os médios, o que não é muito ruim na minha opinião, né? Eu acho que tá ok, porque não é nada exagerado. Os médios estão presentes, né? Só um pouquinho, como eu falei ainda agora, vou deixar bem claro pra vocês. Um pouquinho à toa mais apagados do que os agudos, mas dá pra perceber que uma parte do som vem daqui, a outra parte do som vem aqui. Então, tipo assim, na minha cabeça eu fico um pouco confuso, porque eu sou exigente. Sou uma diva praticamente, né, beberes? E é isso, na real, que tá me incomodando. Não é nem potência, não é nem qualidade. Pra mim, como eu falei ainda agora, tá... vamos dizer que tá ok, né? Mas é da onde veio o som, sacou? É isso. Vamos lá aumentar pra 100% e eu já consigo dar minhas considerações finais pra vocês, que eu já falei pra caramba. Se bem que eu tô devendo, né? Falei tão mal da Pulse 4 que eu acho que tô devendo mais comentários aqui pra vocês, pra depois ninguém vir me perguntar. E aí, a Pulse 5 tá boa? Assiste o vídeo que tá completo. Enfim, 100%, vamos lá. Feel my heart, it's beating. Tá alto, hein? Oh, my body's Tá alto. breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's Dá pra tirar uma onda. breathing. It's just Ó, tô gritando, tá vendo? and me. I'm so caught in this, but so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught. Vou apagar essas luzes aqui. Lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Aí, ó. Let's free fall. Let's free fall. Let's free fall. Cara, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Let's free fall. Igual uma boate. Galerinha, peraí. Vamos acender a luz primeiro, né? Agora sim eu posso dar uma opinião. Cara, dá pra tu tirar uma onda. Esse aqui é o princípio. Não dá pra você ter uma potência extraordinária de verdade, mas em comparação com a Pulse 4 está outra parada. Dá pra recomendar sim, principalmente se o seu objetivo é se exibir. Se você gosta mesmo de se exibir, meu amigo, tá tudo bem, né? Cada um com seu perfil, com a sua vida. Se você quer sair por aí com a caixa brilhando no teu braço, tá ali com uma parada mais coerente, show de bola. Dá pra gente ter mais noção disso nos comparativos que eu vou fazer aqui com ela. E eu já vou, inclusive, chegando aqui pedindo pra você deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário com qual caixa você acha que eu deveria fazer o primeiro comparativo aqui na Pulse 5. Pode deixando tudo aí, que isso inclusive ajuda muito na divulgação aqui do canal, e já fica aqui aquele meu muito obrigado. É nóis, Queiroz. Então assim, como eu falei pra vocês, a gente tem uma equalização coerente, o problema mesmo é a percepção de onde está vindo o som. E dá pra você ter uma noção disso até ali os 70%. Nos 100% eu não consegui perceber, não quer dizer que todo mundo não consiga, mas pra mim tava bem ok. Eu assumo que grande parte do meu ódio foi embora. Obrigado, JBL. Não vou falar que tá de parabéns ainda, porque eu acho que dava pra fazer mais. Não dava pra fazer mais. Dava pra botar o negócio aqui pra tirar? Não dava? De repente colocar até, sei lá, meu irmão, dar um jeito de colocar mais falantes aqui? Não sei, né? Eu não sou o projeto, então se virem. Tô brincando, tá, gente? Calma. Mas no caso desse modelo aqui, eu acho que a opinião minha, a minha implicância vai ser permanente do sempre dava pra fazer melhor. Como eu falei ainda agora, tá? Isso é insistência minha, isso é única e puramente o meu ódio interior. Mas vamos lá conversar um pouquinho sobre preço, porque eu paguei 250 euros nessa caixa aqui na França, que é onde eu moro, tá? No Brasil ainda não está disponível. Eu vou pedir pro Will, que é o nosso editor, colocar bem aí na tela quanto que dá a conversão de 250 euros para reais. E o valor que vocês estão vendo aí na tela não é que quer dizer que vai corresponder exatamente, tá? Se eu não me engano aqui de cabeça deve dar uns 200, 1.250, não é isso? Alguma coisa em volta disso aí, dependendo da flutuação do euro pro real. Mas isso não quer
dizer que vai vir exatamente esse valor, mas pode vir muito próximo, porque a JBL tem um histórico de fazer isso com algumas caixas, como eu já expliquei aqui com vocês em vários exemplos, inclusive recentemente com a Boombox 3 e a Paribox Encore na versão completa. E sabe onde é que tá a minha implicância? Que essa daqui é 250, né? E essa daqui foi 350, já vem com o microfone aqui, é uma Paribox, não tem nem como comparar, mas é uma diferença de 100 euros. Foi uma diferença aqui de 100 euros, o que poderia equivaler, na verdade, a entre 500 e 600 reais no Brasil. É aí que mora a minha implicância, sacou? É custo-benefício. Mas como eu disse, vou aproveitar para fazer o resumão aqui, se você tá procurando uma caixa para tirar onda que tenha uma certa coerência sonora com o que você tá pagando, mesmo não chegando nesses limites, eu acho que a Pulse 5 pode ser uma boa opção para você, diferente da Pulse 4, que não era uma boa opção para ninguém, nem para quem gosta de música, nem para quem gosta de potência, talvez para quem gosta de um brilhinho na caixa, mas pro restante de jeito nenhum. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter tirado aqui muitas das dúvidas de vocês. Se não, podem deixar aqui nos comentários que vai ter muito mais conteúdo com essa caixa. Eu só preciso saber o que vocês acharam, quais são as perguntas para poder resumir o negócio aqui para vocês fazer um trabalho legal, né? Principalmente na parte dos comparativos. Então pode deixar bem aqui no comentário. Vou convidar você também para se inscrever no canal. Pode ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você não quiser perder promoção nenhuma e também quiser saber quando, assim que for lançado no Brasil, é só você se ligar lá no grupinho do Telegram. Chega no grupinho, tio pai. Só alegria, só promoção, tudo com relação ao canal também eu tô postando lá, a gente troca muita ideia, então não perde essa oportunidade, falou? No mais, eu vou deixando aqui, como sempre, aquele muito obrigado e até o próximo vídeo. Ó, eu não tô querendo ser chato não, até porque a JBL tem feito muito esse ano, sacou? Depois da Pulse 4, Extreme 3, que no meu ranking das piores tá no segundo lugar, porque a primeira é a Pulse 4 disparado. Ela trouxe a Boombox 3, que deu uma belíssima melhorada. Trouxe a Paribox Encore, que eu gostei bastante também, por mais que eu já tinha um carinho, assim, pela Paribox On The Go, que eles tiraram pra substituir aqui pela Encore. E agora chegaram com a Pulse 5, chegaram bem, qualidade de som bacana, eu acho que eles estão ouvindo mais a gente. Era justamente isso que faltava na JBL, porque qualidade de construção ele já tem, e o produto realmente é muito bonito. Ele é muito bem desenhado, tirando aqui a insistência dessa merda aqui. Não precisava ser obrigatório, é isso, enfim. Mas pelo menos a gente já consegue ver que ela tá caminhando pro lugar correto, sacou? Que é responder a uma demanda de uma qualidade tão boa na construção, como também na qualidade sonora. Assim, enfim, tá bem legal. Curti, é isso. Satisfeitos? Eu tô satisfeito, bem bacana. Vejo vocês no comparativo, deixem aqui nos comentários. É sempre muito bem-vindo ler as opiniões de vocês, o que vocês acham, o que vocês querem ver por aqui. É assim que a gente constrói um canal também bem bacana pra todo mundo. Então eu vou deixar aqui aquele beijo no seu mamilinho esquerdo. Até o próximo vídeo. Boa semana pra você, ó. Valeu!